Mas, Amanda, fala um pouquinho assim, quando eu pensei em trazer você, é claro que eu também pensei em falar um pouquinho da sua história, né? Da lesão, tudo isso, mas eu também queria que você falasse um pouquinho assim, dos desafios de ser a mulher atleta. Como que é ser uma mulher atleta? Então, queria que você falasse um pouquinho assim da sua trajetória, porque você começou muito nova, né? A sua vida não foi, vamos dizer assim, nos grandes centros, você lá no Rio Grande do Norte. Então, acredito que também isso é uma dificuldade, assim, não só você que foi um talento que foi identificado lá, mas quantos talentos que a gente tem aí distribuído pelo nosso Brasil, né? Que às vezes a gente tem essa dificuldade da logística, de saber, de ter alguém que possa fazer essa conexão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do início, né? Você começou naquela coisa bem de jogos escolares. É, isso. E como é que foi essa tua trajetória para você conseguir chegar na cidade grande, chegar na seleção brasileira? Ai, Dani, assim, é tão bom quando a gente pode contar a nossa história, sabe? Eu acho que é legal você escutar as histórias das pessoas, assim. E muitas crianças, adolescentes, atletas jovens me perguntam, ai, como é que foi seu início? Porque de alguma maneira a gente se identifica. Quando eu era mais jovem, eu queria me identificar, me achar em alguém, algum atleta que estava com uma trajetória parecida com a minha, até para saber se vai dar certo, sabe? Eu acho que a gente se vê um pouco no futuro. Tem um pouco de romantismo, né? Às vezes a pessoa acha que foi tudo maravilhoso, Tem. foi tudo fácil. Ah, conto de fadas, trim! Chegou a Amanda aqui arrebentando no Rio de Janeiro, né? E é tanta dificuldade, é tanta superação, é tanta vontade, determinação. Então, eu acho que você falou, essas histórias servem para você inspirar pessoas, né? E falar, olha, na maior parte das vezes não é nem um pouco fácil. Não foi, assim, o Castelo Encantado. Mas, assim, é uma história que eu me orgulho muito. Eu sou pernambucana de nascença, mas meus pais, desde assim, bebezinho, eu só nasci lá porque minha família é pernambucana, mas meu pai, por conta do trabalho, né? Meu pai era militar na época e teve que ser transferido para Natal, então eu nasci, fiquei pertinho da minha avó e tal, e com 15 dias de vida, que é muito próximo, eu fui para Natal. E ali começa a minha história, a Amanda, né? A Amanda nasceu. E aí, junto com a minha família, né, nordestina, e nascida em Pernambuco, mas eu falo que o meu coração é potiguar, porque é criada em Natal e Touros, e aí eu vou chegar nessa outra cidade que é de 100 quilômetros de Natal. Eu começo a minha história e o meu pai, com essa carreira militar e tudo mais, eu cresci num ambiente que traz um pouco do ambiente esportivo. Meu pai competia campeonatos com vôlei e basquete também, pelo exército, pelos clubes e tudo mais. E assim, os amigos sempre falaram que jogava muito. Eu nunca vi. Não temos vídeo da época, não então... Não tinha essa facilidade, pai, não sei, né? Eu não posso te dizer. Do celular. A gente pois acredita na palavra ele dele, fala, naqueles churrascos, assim, que ele sempre fala. Mas foi meu grande incentivador, sabe? Assim, foi a pessoa dentro da minha família que falou assim, olha, essa menina vai crescer. E assim, eu gostava de esporte, eu gostava de sentar e assistir esporte com meu pai. Não entendia muito bem, mas eu gostava de assistir. Então, assim, eu acho que ali ele viu, mais maduro, né, mais velho, viu que brotava alguma coisa. A sementinha foi plantada do esporte, né? Foi você plantada. Ali, nem que fosse uma questão até afetiva, social, de você estar perto dele. Exato. Então, o esporte criou essa conexão entre vocês, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim... na escola, ele começou... ele ia nas minhas aulas de educação física, então eu me empolgava em vê-lo ali. É quase como tá me vendo num final de campeonato, sabe? Tá minha família ali. Eu acho que, no fundo, a gente vai idealizando, vai tendo uns insights até muito jovem, daquilo que você tá se encaixando. E aí, em dado momento... meu pai saiu do exército e foi morar numa cidade chamada Touros, né? Desculpa. E aí, nessa cidade, que é uma cidade muito pequenininha, com 44 mil habitantes, assim, uma praia, que tem um ginásio na cidade. A gente foi se mudar lá por uma questão econômica da família, uma questão de busca de outras vertentes, né? De profissão e tudo mais. Minha mãe tinha uma loja, minha mãe costureira a vida inteira. Então, abri uma loja de biquínis, tinha uma confecção e tal. E foi expandir essa loja, os dois empreendedores. Meu pai, enfim, foi comerciante também. E aí, nessa cidade, a gente começou a nossa vida, eu, a partir dos meus 6 anos de idade. Então, nessa cidadezinha, eu comecei a me desenvolver, eu comecei a crescer,
as escolas começaram a ficar pequenas para os meus sonhos, porque era uma cidade muito pequena, e ficar 100 quilômetros de Natal. Então, meu pai, nessa de, cara, a gente vai para uma cidade pequena, mas ela não pode perder esse fio da meada com o esporte. Ele pegou o carro e me levou até Natal, para uma escolinha de vôlei que era muito famosa nos jornais, porque a gente não tinha mídia social na época. Era 2000, gente. Era uma coisa assim, né? Vamos lá. Tá tudo em pé aqui, mas eu tenho uma certa idade. Mas era 2000, então a gente não tinha. A gente tinha um jornal, a gente tinha TV, sabe? Que passava muito na TV. E o vôlei estava no momento de ascensão. Eu vi a Virna. A Virna foi uma das grandes jogadoras, assim, do vôlei norte-rio-grandense, que era a minha inspiração na época. Caramba, a Virna saiu daqui, foi jogar em São Paulo, seleção brasileira, bronze nas Olimpíadas. Então, assim, foi uma geração que foi me inspirando na TV. Daqui a pouco veio a galera do time dos sonhos do Bernardinho, ganhava tudo. Eu via aquele Giovani, o Giba. Então, assim, aquilo foi... aquela semente, aquela árvore, ela foi crescendo. Meu pai, vendo isso, me levou para essa escola, onde eu encontrei a Suzete. Minha primeira técnica foi uma mulher, né? Suzete Cabral. E o casal, Suzete e Breno Cabral, eles têm um trabalho desde muitos anos, assim, com o vôlei no estado. O Breno, inclusive, foi técnico da Virna. E aí, quando eu falei, meu Deus, ele foi técnico da Virna. E eu já fiquei assim, tô aqui, sabe? É uma cidade a 100 quilômetros de Natal. Então, para eu poder fazer vôlei, eu precisava percorrer a BR-101. Para quem não sabe, já fazendo a propaganda da minha cidade, Touros é o início da BR-101. A BR começa lá, sabe? Começa lá e termina no Rio Grande do Sul. Então, eu falo que a BR-101 me conectou com o mundo, sabe? Me conectou com o mundo. Eu tenho uma relação com essa BR. Eu sei cada pedrinha daquela BR. Porque para eu jogar vôlei, eu precisei pegar a estrada literalmente. Eu lembro que no começo não foi fácil, porque meus pais estavam com uma dificuldade financeira. E você sabe que hoje em dia você ter esse patrocínio é complicado. Eu sei a dificuldade de alguns pais para isso, assim, é difícil. Mas eu acho que nele também via a chama daquilo, dava valor àquela estrada percorrida para fazer 1h30 de treino no Mirim, sabe? Ele sem saber se eu ia jogar, eu nunca tive a pressão dos meus pais para ser profissional. E aí eu lembro exatamente, quando eu encontrei a Suzete e tal, ela falou assim, bom, você pode começar aqui com a gente e vamos fazer um teste. E esse teste, eu lembro que acabou o teste, eu me sentia num ambiente que já tinham meninas já jogando, num grupo de escola, né? Eu era mirim, era muito novinha, ali com os meus 12 anos. E eu lembro que eu baixei minha joelheira, assim, eu virei pro meu pai e falei assim, é isso que eu quero pra minha vida. Ai, que incrível. Eu tinha 12 anos, eu não tinha ideia o que era a vida, sabe? Mas algo... assim, algo me falou aquilo. Então, a partir dali, eles fizeram todos os sacrifícios possíveis para eu poder jogar vôlei. E aí, o que ia acontecer... A única coisa que meus pais sempre me falaram muito é a questão do conhecimento. Você precisa estudar. Então, o vôlei começou a me abrir portas, e as portas foram os estudos, porque a gente vivia a gente estava numa situação financeira, eram 2 adolescentes em casa, né? Tanto eu e minha irmã mais nova. Então, assim, custos, enfim, vivendo uma situação que a gente, sacrifício dali, viagem de cá e tal. E a gente fazendo por merecer poder pegar aquela BR todo dia, indo e voltando depois da escola para poder fazer um treino. Isso que eu ia te perguntar. Isso era semanalmente, mas quantos dias na semana? Diariamente? Assim, começou... A Suzete, ela me deu uma enganada. Porque depois que ela viu que eu tinha jeito, ela começou, assim... eu falei, não, 2 vezes na semana. Tá porque eu era mirim, ótimo. tá ótimo. Uhum. Aí, isso durou 15 dias, foram para 3 vezes na semana. Aí, meu pai já tava fazendo cálculo, né? Meu Deus, a gasolina. Não sei o quê, Sim. ônibus. E aí, daqui a pouco, ela... Olha, eu acho que dá para ela treinar com o juvenil. Eu era mirim. Então, eu comecei a treinar todos os dias. E aquilo, para mim, eu ia feliz da vida. Muito cansada, mas feliz da vida. E conciliando sempre a escola. A escola. E assim, meus pais... E aí, eu sempre tive uma consciência disso. Eu não poderia abrir mão da escola. Porque eu fui... eu me formei depois de um tempo em administração, ainda já profissional. Mas eu fui a primeira da minha família a me formar na faculdade.
Então, eu tinha esse desejo, o Sim. desejo dos meus pais, em se formar. Ter um curso na superior, curso né? Ter o superior, diploma. sabe? Então, assim, aí foi quando o vôlei começou a abrir portas. E o sacrifício, a dedicação, eu entendi o que era dedicação, sabe? Eu me dedicava àquilo, então eu comecei a ganhar uma bolsa no colégio, num dos melhores colégios de Natal. Aquilo que meus pais não poderiam pagar. Então, aquilo me trouxe, poxa, eu consigo retribuir para eles aquilo que eles estão fazendo por mim. Minha mãe lá na máquina a noite inteira, meu pai abrindo, fechando comércio. Então, eu vi o sacrifício deles para fazer viagens nas escolas, assim, de campeonato, sabe? Porque é patrocínio mesmo nesse início. Então, quando eu fui, eu tive a bolsa para o Marista, né, que é o colégio da época, que me deu essa bolsa, essa oportunidade, e todas as minhas amigas faziam, né, a escola ali. Eu comecei a pegar a BR para estudar, para treinar e para tudo. Porque a eu não BR faz parte da sua vida, do teu sangue mesmo. Tá entranhado ali, então, né? Essas raízes aí no seu destino. Exato. Eu fui começando a ter uma noção de que, cara, a dedicação vai te trazendo oportunidades, mas essas oportunidades vão te trazendo mais responsabilidade. Eu fui aprendendo isso, porque as responsabilidades eram, eu tinha que acordar 4h30 da manhã, pegar esta BR num ônibus, né? Porque meu pai precisava trabalhar, já não podia mais me levar para casa, pro treino e para a escola. Eu pegava 4h30 da manhã. Eu estudava, entrava às 7, porque eu tinha um trânsito, entrava às 7, eu ia até meio-dia. Então, eu pegava as minhas amigas, pegava uma carona com as minhas amigas até o treino. Eu treinava com o mirim, eu treinava com o infanto, eu treinava com o juvenil. Eu pegava um ônibus, ia pra rodoviária, pegava, tipo, o ônibus das 6 da noite, eu chegava em casa. E aí, tem a BR, tinha um ônibus que não passava pela BR, ele dava toda a volta em todas as cidadezinhas e parava. E às vezes passava um jeguinho e ficava lá. E aí tinha... Já não era, sabe? Era uma outra estrada. Então, eu tinha da sorte de passar pela BR, que era o percurso mais curto. Então, quando eu não pegava, eu chegava em casa, assim, 10h30 da noite, para estudar, fazer uma atividade e acordar às 4h30 da manhã de novo. E meus pais me viram fazendo isso durante muito tempo. E eu lembro de uma conversa, assim, com a minha mãe e com meu pai, e eles, assim, preocupados já com o meu cansaço, porque eu não queria demonstrar cansaço, eu estava cansada. Mas eu falava assim, não, eu quero muito isso. Então, assim, eles falavam, filha, se você não quiser... Não, eu quero. Nem passava pela minha cabeça. Mas, às vezes, eu vinha dormindo e tal, e o treino cansaço. E aí, com o tempo, depois de um tempinho, fui me destacando, né? Foram assim, aquelas doses homeopáticas de esforço e dedicação e aquelas coisas de poxa, tá dando certo, pô, tô conseguindo fazer o que eu quero, conseguindo dar uma ajuda dos meus pais também, aliviar ali na questão da educação. Minha irmã veio junto, começou a fazer vôlei também, então a gente começou a fazer vôlei juntas, a gente fazia esse trajeto juntas, a gente tem uma relação muito forte com relação a isso. E aí eu comecei a me destacar. A Suzete, em determinado momento, falou assim, cara, você precisa dormir na minha casa pelo menos à tarde, descansar, um treino ou outro. Então ela fazia, o filho dela já era formado, mais velho, já virou um quartinho ali pra mim, pra eu poder ficar. Às vezes eu tava muito cansada. Então, assim, eu tenho total gratidão por esse casal, pela minha família, por tudo, por esse começo. Porque esse começo parece, assim, é uma história linda. Eu tenho um orgulho de contar isso. Mas é a história que ela esse ciclo ele foi aumentando e ela foi se replicando à medida que eu fui crescendo, sabe? Em alguns momentos da minha vida de dificuldade, eu lembrava que eu carreguei aquela BR junto comigo. Então, aquilo foi me ensinando a passar por E foi te fortalecendo também, sem dúvida, né? Sem dúvida.